Gente, não falando como um religioso, tá? Não como um adepto assim, ovacionador, nada disso. Falando como se fosse uma figura histórica, uma figura histórica. Jesus, ele veio, mas ele quebrou muitas coisas, muitos paradigmas. Como a gente está estudando já há 2 semanas, por exemplo, ele quebrou esse paradigma aí do que era comum você simplesmente dar a pena de morte como um castigo ou como uma punição para criminosos, né? Ele trouxe a ideia da compaixão, ele trouxe a ideia do perdão. Ah, professor, não existia isso antes? Lógico que existia, né? Mas isso não era propagado por outras religiões, né? Por exemplo, na mitologia grega isso era impensável. Perdão, né? Não havia perdão. Zeus e outros deuses, eles eram implacáveis, né? Até além do limite. Então isso era impensável, tá? Ah, na mitologia romana também, da mesma forma. Roma essa, o grande império romano que para muitos foi a cultura cristã, foi a ideologia cristã que fez com que o Império Romano ruísse por dentro, né? Fazendo com que os cidadãos romanos, digamos assim, pensassem de uma maneira diferente, né? Não essa civilização militarizada, mas uma civilização que perdoava o outro, que cultuava o bem, o amor ao próximo, coisas desse tipo, tá? Continuemos. Vamos agora para a leitura. Bebendo na fonte cristã. Jesus e a compaixão. A cada instante de sua vida, Cristo mostrou. A cada instante de sua vida, Cristo mostrou intensa compaixão por todos os seres humanos. Todos! Inclusive até o criminoso que estava do lado dele, crucificado, né? Segundo a mitologia cristã. Era uma compaixão ativa que curava, consolava e resolvia os problemas de todos os que o cercavam. O soldado romano que chegou para ele e simplesmente pediu cura a uma enteada e ele simplesmente disse que acreditava, né? Não precisava nem ir à casa dele. E ele é uma das parábolas, né? E ele dá isso como exemplo, né? Exemplo àqueles que não acreditavam nele ainda, né? Mas dizei uma só palavra e sereis salvo, né? Ou era um enteado dele, alguma coisa desse tipo, eu não estou lembrado não. Certa vez a multidão que o acompanhava estava faminta e não havia pão para todos. Essa daí é conhecidíssima, né? Deixa eu ver com quantos minutos já estamos. Continuemos. Quando aparecer um sinalzinho aqui, aí eu dou pausa. Jesus então realizou o milagre da multiplicação dos pães. Está lá em Mateus. Está lá em Mateus. Jesus chamou seus discípulos e lhes disse, eu estou lendo essa parte aqui embaixo. Tenho compaixão desta multidão, pois já faz 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Não quero despedi-los em jejum, poderiam desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe dizem, onde encontraremos num deserto pão suficiente para saciar tamanha multidão? Jesus lhes disse, quantos pães tendes? A gente vai ainda estudar o verbo ter, tá, gente? Que é um verbo irregular, tá? Aí eles responderam, 7, disseram, e alguns peixinhos.
Ele mandou a multidão acomodar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de ter dado graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. E todos comeram e ficaram saciados, recolheu-se o que sobrava dos pedaços, 7 cestos cheios. O número 7 ele é simbólico aí, tá, gente? Porque o 7 ele é tido como um número bíblico, né? Cristão, mas principalmente bíblico, né? Um número divino. 7 dias da criação, coisas desse tipo, né? O 7 ele está sempre aí próximo. 7 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Depois de despedir as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Está lá em Mateus 15, do 32 ao 39. Em outras ocasiões, Jesus via doentes que pediam socorro e os curava. Que compaixão foi essa? Com a fome, né, gente? Com a fome e a miséria. Dava o pão e dava o peixe. Era uma sociedade primitiva, uma sociedade que normalmente ela vivia em tribos, então isso era comum. Eles fritavam ali o peixe, ou muitas vezes até poderia comer cru. A carne do peixe é uma das carnes mais saudáveis que tem, se não a mais saudável, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque é o espaço do meu celular. Daqui a pouco eu volto. Continuemos. Em outras ocasiões, Jesus via doentes que pediam socorro e os curava. Outra passagem bíblica aqui, ó. Como saíssem de Jericó, uma grande multidão seguia, e eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, ao saberem que era Jesus quem passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão os repreendia para que os calassem, mas eles gritavam com mais força ainda: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Compaixão de nós, ou seja, sofra, ou pelo menos sinta a nossa dor, né? Tenha compaixão de nós, tenha esse sentimento, por quê? Porque nós estamos sofrendo. Sinta isso e tenha compaixão por nós. Jesus deteve-se, chamou-os e lhes disse... melhorou aqui, né? Jesus deteve-se, chamou-os e lhes disse: Que quereis que eu faça por vós? Eles lhe dizem, né? Senhor, que os nossos olhos se abram. Tomado de compaixão, Jesus lhes tocou os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e eles o seguiram. Próxima página. Lá em cima. Uma de suas parábolas mais bonitas é a do devedor implacável, na qual ele demonstra como devemos ter compaixão uns pelos outros, da mesma forma que Deus tem compaixão por nós. Vamos ver se eu adianto aqui, para a gente fazer num único só vídeo. Sucede com o reino dos céus o mesmo que com um rei que quis ajustar contas com seus servos. Sucede com o reino dos céus o mesmo que com um rei que quis ajustar a conta com seus servos. Mesma coisa, né? No céu. De início, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. O que era talentos? Moedas na antiguidade grega e romana.
Como não tivesse com que pagar, eu estou lendo essa parte aqui. Como não tivesse com que pagar, o Senhor deu ordem para que o vendessem, bem como sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía em pagamento da dívida. Quando você não conseguia mais pagar uma dívida, tá, gente? Isso era muito comum, as pessoas ficarem devedoras, né? Porque eram sociedades primitivas, você comerciava praticamente tudo. E se você não é de uma família nobre, se você não tem um aparato, digamos assim, uma família que pudesse lhe dar um aparato, fosse você por você mesmo, comerciante ou não, você estava suscetível a uma falência, né? E quando você falia, não conseguia pagar uma dívida, a pessoa a quem você estava devendo, ela tinha o direito, diante da sociedade, de ter você você e sua família como um bem. A escravidão se via como isso, você era tratado, aí ele escolhia o que ele ia fazer com você, né? Ele poderia levar simplesmente para ser um escravo dele na casa dele, seria a melhor das opções, digamos assim, ou a menos ruim das opções. As outras seria vender você, fazer com que você trabalhasse num serviço pesado, coisas desse tipo. Esposa e filhos eram... Normalmente as mulheres sofriam mais, né? Imaginamos já o porquê, né? Coisas desse tipo. Vamos lá. Em pagamento da dívida. Atirando-se-lhe então aos pés, o servo prostrado lhe dizia: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Tomado de compaixão, o senhor deste servo deixou-o partir e lhe perdoou a dívida. Ao sair, este servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou pela garganta, apertando-o a ponto de estrangulá-lo, dizendo: paga o que deves. Não sei se vocês entenderam aí. Um cara estava devendo 10 mil talentos, né? E ele pediu compaixão a quem ele estava devendo. Pediu compaixão, misericórdia, o outro perdoou. Na hora que ele saiu, ele viu uma outra criatura, e esta criatura estava devendo a este devedor. Esse que pediu compaixão, ao invés de ter compaixão com o outro, também não, ele já foi esganando, né? Gritando, né? Paga o que deves. Então o companheiro atirou-se-lhe aos pés e suplicava-lhe. A súplica, tá, gente? Era a última das circunstâncias. Era a última. Quando você se jogava aos pés suplicando, era a pior das humilhações, tá? Mas era a última mesmo. E normalmente você suplicava em nome de um deus. Por exemplo, na Grécia Antiga você suplicava em nome de Zeus. Continuemos. Então o companheiro atirou-se-lhe aos pés e suplicava-lhe: tenha paciência comigo e te pagarei. Mas o outro não só recusou, como mandou trancafiá-lo na cadeia, até que pagasse o que devia. Pois é, a compaixão que ele pediu a um não teve com o outro, né? Vendo o que acontecera, os seus companheiros ficaram profundamente contristados, né? O que é contristado? Entristecidos, né? E foram informar o Senhor de tudo o que sucedera, né? Aquele que havia perdoado a ele ficou sabendo através dos que viram, né? Que esse outro não perdoou aquele terceiro, né? Então, mandando-o vir, o Senhor lhe disse: servo mau, perdoei toda a tua dívida, porque motinhas, tá, gente? Porque o tinhas a mim, entenderam? Porque me tinhas suplicado. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu mesmo me compadecera de ti?
Era isso que ele estava perguntando. E cheio de cólera, seu senhor o entregou aos verdugos. O que eram os verdugos? Os carrascos. Os carrascos eram aqueles que executavam a pena, tá, gente? Na Idade Média, o carrasco, ele usava até não um capacete. Capacete, né? Porque a gente tem ideia de capacete, aquela coisa dura, né? Mas capacete é alguma coisa que você... É uma capa, né? Você coloca aqui sobre o rosto, fica só os olhos de fora, né? Entregou aos verdugos e eles executavam, né? De repente era guilhotina, ou era enforcar, ou, enfim, jogar a fogueira. Os verdugos eram isso, eram os carrascos, né? Até que pagasse tudo o que devia. Assim vos tratará o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão do fundo do coração. Jesus disse que no céu era igualzinho a isso, perdoai o outro, porque se você pede perdão e não perdoas, você será castigado. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui e a gente faz tarefa.